porque eu já vou acionar o nosso David de Tarso aqui para me ajudar a contar essa história e entender o que aconteceu com um participante do MasterChef, programa já icônico de culinária na TV, que foi preso acusado de estuprar uma menina de 12 anos. Você está falando do Jason Júnior, não é isso, David? Exatamente. Tudo ocorreu em Santa Catarina porque, segundo as informações da Polícia Civil, Marinho, ele abordou a menina, né, de apenas 12 anos e ameaçou com uma arma, teria levado para o campus da Universidade Federal de Santa Catarina e lá teria cometido o estupro dela. A defesa do Jason diz que não foi bem assim o que aconteceu. Diz que eles se conheceram por meio de um aplicativo de relacionamento, que ela mentiu a idade para ele e que a relação foi consensual. E agora a polícia está investigando esse caso, mas realmente chama bastante atenção porque ele foi reconhecido até mesmo pela barba, né, que é característica, por uma cicatriz na barriga, e ela deu relatos do carro, do veículo, e no dia seguinte, então, ele já foi preso em relação a essa possibilidade de estupro. Mas causa estranheza em relação a 12 anos, né? Será que ele também não percebeu, não desconfiou? Que papinho furado isso aí. Vamos lá, presunção de inocência, como manda o manual aqui. Presunção de inocência, beleza. Partindo desse pressuposto, cá entre nós, Dulce, já vou te acionando aqui, pelo seguinte, o cidadão não consegue perceber, não consegue reconhecer o corpo de uma criança de 12 anos de idade? Eu me recuso a acreditar, e você? Vamos lá, Marinho, vamos recordar as aulas do primeiro semestre de Direito Penal da faculdade. Vamos lá. O acusado tá alegando o que a gente chama de erro de tipo. Então, ele simplesmente acreditava que ali a pessoa, né, no caso a criança, teria uma idade superior para consentir com o ato sexual. O que acontece no Brasil? Menor de 14 anos não pode consentir com um maior de idade. Então, se um menor de 14 anos tem relação sexual com um maior de idade, é crime. Mesmo a pessoa, a criança, querendo ter relação sexual, ela não pode consentir. Então, o adulto simplesmente tem que se afastar. Acima de 14 anos, então entre 14 e 17 anos, o adolescente poderia consentir. Se ela não quiser, não consentir, é estupro. Acima dos 18 anos, a mesma coisa. Pode consentir, se não consentir, é estupro. Menos de 14 anos, mesmo que a criança queira, é estupro de vulnerável. A pena chega até a 15 anos de prisão. Então, o que ele está alegando? Não, eu não sabia que ela tinha 12 anos, porque ele vai, com certeza, aí eu presumo que a tese de defesa será dizer que ele achava que ela tinha mais de 14 anos, e aí se houve consentimento, não haveria crime. Se a criança falar, não, mesmo ele achando que eu tinha 14, eu falei, não quero, não me toque, é estupro de vulnerável de qualquer forma. O que diz a lei, Marinho, sobre isso? Com relação ao erro de tipo, o juiz vai ter que analisar as questões físicas da vítima, né, da menor. Se ela aparenta ser maior, se ela realmente se porta como alguém acima ali dos 14 anos, ou mais de 18 anos, eu não sei qual a compleição física dessa vítima, e tudo isso vai ser levado para os autos. Se o juiz concluir e realmente estava claro que era uma menina menor de 14 anos e que ela consentiu ou não, tem estupro de vulnerável. Se o juiz entender que ela teria ali características físicas de uma menina maior de 14 anos, vai ter que perguntar para a vítima, você quis ou não ter relação sexual? E aí o juiz poderia até eventualmente absolvê-lo, mas é bem provável que vai se concluir durante a investigação se houve ou não a intenção e qual era a reação dessa menina durante ali um namoro, eu não sei que tipo de relação eles tiveram. Mas assim que vai seguir as investigações. E é engraçado que informações de conhecidos meus de Florianópolis moram por lá, David, que até o próprio Bosque da UFSC já teve outros casos também de crimes de cunho sexual acontecendo por lá. O que também levanta, de certa forma, uma suspeita adicional, não é isso? Ela foi submetida também a exame médico, é importante frisar isso, né? E foi constatado que realmente há lesões na parte íntima dela. Ele passou por audiência de custódia e ele não foi libertado da prisão. Então, assim, manteve a prisão do Jason, que é ex-integrante do MasterChef, fazer bastante sucesso, inclusive, nas redes sociais, promovendo receitas e tudo mais. Chess Peixoto. Bola no chão, sem mais razão, menos emoção, como na linha do Durso aqui, que foi eminentemente técnico, tem que ser, para também não sair crucificando e poder cometer um erro. A gente, afinal de contas, estamos todo mundo sob o mesmo ordenamento jurídico. E aí?
No final das contas, eu acho essa uma notícia toda muito triste, assim, muito lamentável. Eu acho que assim, não tem palavras para eu dizer o que eu acredito que atos como esse, de estupro de menor, de situação de pedofilia, independente aí, não estou falando exatamente sobre esta acusação, mas sempre que eu vejo esse tipo de notícia me dá uma ânsia no estômago, me dá uma dor de cabeça gigante, porque assim, é algo que cada vez mais tem sido comum no Brasil, e como o David bem mencionou a questão do bosque ali, deste entorno, é bom que tenha fiscalização nesses espaços, que muitas vezes são espaços desertos e que se levam pessoas forçadas e que ocorrem esses absurdos, assim. Então, sinceramente, que coisa triste pra gente já começar o ano. E eu fico imaginando para quem tem os pais e mães Brasilzão afora que ficam permanentemente perturbados, paranoicos, vendo a quantidade de gente doente aí, impunes e aí nas sombras aí da sociedade, que são capazes de fazer algo assim. Se foi um grande mal-entendido e ele foi aplicado com informações erradas e acabou cometendo esse crime, a justiça vai resolver e ele está preso. Jess? Assim, entendi totalmente o que o doutor Durst explicou, né? Um excepcional advogado. Mas mesmo essa questão das características físicas, exatamente, sabe? Eu acho que existe uma questão aqui que é bom senso, sabe? Pô, eu vou falar uma coisa meio absurda, mas... Boate, por exemplo. Boate pede documentação para ver sua idade. Parece meio estranho o cara ter achado que, sinceramente, essa menina tinha mais de 16 anos. Então, assim, é um rapaz, um sujeito bem mais velho, ficando, ainda que fosse uma menina de 16 anos, ainda que fosse uma menina de 17 anos, me gera um certo incômodo esse tipo de situação e parece o tipo de desculpa que se dá quando é pego numa situação como essa. Não vi a idade ali. Então, assim, acho problemático quando a gente olha para isso e a gente pensa assim, o sujeito simplesmente teria tido relações com uma menina de 12 anos porque se confundiu, assim, nojento. Soa como um grande papinho, uma grande forma de tentar limpar essa atrocidade que ele claramente cometeu. E na dúvida também, né? Hoje, nos motéis de São Paulo, é obrigatório a apresentação do documento oficial com foto. Então, assim, se você tem qualquer tipo de dúvida, vá até um estabelecimento desse e realmente você tira qualquer tipo de dúvida, se você não quer perguntar diretamente pra pessoa, né? Cá entre nós, isso aqui é só baseado em observação, tá? Mas, assim, em termos de fisionomia mesmo, uma garota de... Quando você tem 12 anos, puxa muito mais ainda para aquela fisionomia de criança do que já um adolescente formado. 13, 14, já é o limiar ali, é a virada para você já parecer mais espichado, vai. Eu vou além. Mas 12 anos? Os trejeitos, a forma de falar, o que se faz. A questão não é só a aparência física. Existe também a forma de se posicionar. Dá pra ver esses toques mais angelicais, dá pra ver esses toques mais infantis. E a gente sabe, assim, falando o fato, tem um livro muito famoso, Nabokov, Lolita, né, em que se narra uma menina ali de 12 anos que o narrador tenta culpar a menina, mas a gente sabe que ele é o pedófilo. Então, assim, e o que ele coloca? Ele coloca muito essa confusão dele. E a gente sabe que é uma situação em que muitos desses sujeitos, eu não estou falando desses casos específicos, mas tem muitos pedófilos que usam, e o que eles gostam é esse toque infantil. Eu não vejo como explicar que uma menina de 12 anos não tem esse toque mais imaturo e esse toque mais infantil. E aí o sujeito agora usar, não percebi, não sabia, achei que tinha uma idade maior. Pede o documento então, que seja, pelo amor de Deus, gente. A família da menina disse que, obviamente, o Jason não conhecia a menina, mas eu só quero aqui, para ter clareza antes da gente seguir adiante, para arrematar o assunto, caso seja aprovado ali pela defesa do ex-Masterchef Jason, que de fato a menina mentiu a idade dela no aplicativo que eles estabeleceram o primeiro contato, isso de alguma maneira pode, pelo menos, atenuar a pena dele ou servir como um atenuante mesmo? Só mentir a idade no aplicativo não muda nada a questão de eventual crime. O que muda é que se ela mente a idade, se ela parece ser maior de 14 anos e quando for ouvida, ela diz, não, eu queria ter saído com ele, eu quis ter relação sexual. Porque o Código Penal, ele proíbe o adulto ter relação sexual com menores de 14 anos, mesmo que esse menor queira ter relação. Acima disso, acima dos 14, a outra interlocutora ali, a outra pessoa, pode querer ter relação e não teria crime nisso. Diferente se a pessoa não quer ter relação sexual, aí pouco importa a idade, é estupro em todos os casos. Então vai ter que entender primeiro dessa
vítima se ela quis ou não ter relação sexual. Se ela disser que não, acabou a história, vai ser investigado por estupro de vulnerável. Se ela disser sim, eu quis sair com ele, eu menti a idade no aplicativo, aí vão ter que questioná-lo quais cuidados ele tomou como adulto, como bem disse a Jazz, né, de pedir às vezes um documento, de verificar as questões físicas. Não é só o númerozinho lá no aplicativo, ela tem 15 anos, eu posso sair. Negativo. Você, como adulto, tem a obrigação de checar se aquela informação procede com todos os elementos disponíveis na hora ali do encontro. Então, se a pessoa realmente parece ser maior de 14 anos, se ela tem um documento que comprove, se as histórias batem, se até o jeito, isso tudo é analisado pelo juiz antes de tomar a decisão final. Irretocável, por isso que o Doce está aqui, para deixar a gente aqui com clareza e também mais razão, menos emoção, de uma forma, apreciar esse caso de uma forma técnica, apesar que é beiro impossível você não se indignar com o que está acontecendo. Mas que fique a cargo da justiça e tudo comprovado, que a punição seja exemplar para ele ver o que é bom para tosse. Não é isso, Jess? Para finalizar. Com base nas informações do Portal Metrópolis, eu até peguei algumas coisas a mais. O sujeito em questão, inclusive, é casado e ele tem 2 filhas. E, além disso, ele teria abandonado ela num local próximo à residência dela. Depois ela foi registrar a queixa com os pais na delegacia. E a perícia já confirmou que houve estupro. E ela confirmou a identificação dele. Então, ainda que fosse uma menina de 18 anos e existe uma perícia dizendo que houve um ato de estupro, isso também seria crime. Aqui existem agravantes. Então, a grande questão é que essa moça, essa menininha, ela já mostra que não houve consentimento. Quando ela é abandonada nesse local e a forma toda escondida que isso foi feita, o fato desse sujeito já ser casado e ter 2 filhas, tudo isso, para mim, mostra qual que é a moral em torno ali do caso. E, mais uma vez, ela foi até a perícia, fez a perícia, segundo o portal, e confirmou-se ali a situação do estupro. Então, assim, a grande questão aqui, que parece que está sendo disputada, não é nem a situação de estupro, mas se era ou não um estupro de vulnerável, ou se era de fato, se ele tinha ciência que ela tinha determinada idade ou não. Mas, assim, absurdo e nojento essa situação. De novo, o contexto sempre é supremo, né? Para você realmente emitir uma opinião sobre qualquer assunto, tem que entender exatamente como os fatos se deram, e a Jess trouxe aqui realmente a sequência. E, desculpa, tá assim, escancarado que foi algo assim, perverso, difícil você querer, de alguma maneira, como diz o ditado, passar batom nesse porco, né? É uma coisa assim, asquerosa, pelo que tudo indica.